de férias escolares, o que eu vou fazer com a criançada, eu não sei o que eu faço, já tô assim, desesperado. Meu Deus do céu, não sei mais o que eu fazer com a criançada. Então eu convidei a neuropsicóloga Luzia Raimundo, que vai explicar pra gente um pouquinho mais do que a gente deve fazer, né, Luzia? Porque acho que deve ter muitos pais assim, chegando lá pra ti também na clínica e não sei mais o que eu faço. Já fiz isso, fiz isso, e agora o que eu faço com essa criançada? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nube, é bem isso, pessoal. Manda mensagem, né? Às vezes as mães vêm para o atendimento e falam os intervalinhos ali que não sabem o que fazer com essas criançadas já, né? Porque as aulas oficialmente começam em fevereiro, né? Ali pro dia 5, dia 10, tem escola que começou antes, Nube. Porque tem algumas escolas aqui em Cascavel que começaram antes, já emendaram ali, né? Mas, oficialmente é em fevereiro, né? Sim, e também tem muita questão também que às vezes os pais ficam naquela, né, Luzia? Ai, tá, tem aquelas recreações que muitas escolas também fazem, ou às vezes, vou levar para um contraturno, enfim, mas também tem um período estipulado, né? Tem aquela preocupação. Tá, agora já encerrou tudo, como você falou, tem umas escolas que começou antes, mas para aqueles pais que estão assim desesperados, que já foi todas as hipóteses, que dica que você passa então para começar a colocar em prática assim, para passar esses dias das férias escolares? Sim. É muito interessante a gente parar para pensar, né, Nubia? Porque dá para fazer um cronograma, assim, uma organização em casa, né? As crianças, ultimamente, elas estão ficando muito expostas a telas, né? Isso não é ruim, de certa forma, porque tem que ter um equilíbrio, isso é bem importante. Mas se os pais puderem ponderar essa questão das telas, às vezes ter mais contato com animais, a gente sabe que aqui em Cascavel tem incríveis que dá para levar as crianças passearem no lago, no zoológico, está aberto, né? E atividades em casa também, onde eles possam auxiliar nos cuidados com a casa, com os animaizinhos, programar leituras com eles, atividades de pintura, ou se os pais tiverem algum impressor em casa, atividade de escrita, brinquedos em geral, né? E uma coisa que eu costumo dizer para os pais também é revezar, né? O pai e a mãe participarem junto nesse processo, para não sobrecarregar uma parte, né? E explorar também, Núbia, a convivência com a família, né? Então, assim, os avós, os tios, os primos, esse é um momento de conexão também, aproveitar as férias para esse tipo de atividade também. Eu acho que acaba trazendo um desenvolvimento cognitivo em geral para a criança, né? E também aquela questão, né, Luzia, porque as férias é aquele momento de descontração, para a criança relaxar, enfim, que também precisa, né? Claro. A gente fala, nós adultos precisamos, mas as crianças também precisam. Eu lembro na minha época de escola, enfim, nossa, era tão bom as férias, assim, fazer coisas diferentes, enfim. E isso que você falou dos passeios também é tão bom, porque daí as crianças vão e tem esse momento mais, de jogar uma bola, de brincar com a boneca, enfim, ou até parque. É legal os pais fazerem essas atividades ao ar livre, né? Claro, revezar entre os pais, né? Esse tipo de atividade relaxa, né, as crianças nesse momento, traz interação com outros contatos, contato com a natureza, né? Esses passeios em famílias, porque às vezes a questão que vem, não podemos gastar, não temos condições, mas tem tanta coisa, né, Nubia, que dá para ser feita também gratuita, porque a gente tem que lembrar do tempo de qualidade, né? Esse tempo de qualidade com a família é muito importante, indiferente do lugar que vai, né? E Luzia, sobre a rotina, muitos pais ficam naquela preocupação, meu filho tinha uma rotina, por exemplo, dormir tal horário, acordar tal horário. Nas férias é indicado fazer isso também ou não? Pode dar uma reflexibilizada, assim, opa, vou dar uma relaxada melhor? Isso, a flexibilidade é tudo. E o equilíbrio, né, Nubia? Também não adianta os pais colocarem as crianças dormirem meia-noite, 1 hora, 2 horas, se no outro dia são ali para que vai acontecer, né? Então, o ideal é encontrar esse equilíbrio que seja saudável, às vezes atividades mais leves de manhã, ou acordar um pouquinho mais tarde, deixar para aproveitar um pouco mais esse período da tarde também. Então, essa flexibilidade é muito importante, porque a rotina, ela também auxilia no próprio desenvolvimento infantil, tanto no desenvolvimento cognitivo, quanto no próprio planejamento, nas habilidades em geral de socialização. Então é muito importante que mantenha, mas com equilíbrio, esse equilíbrio saudável é bem sensato, né? É importante, né, Luzia? Com certeza. E aquela questão também, às vezes, momento de leitura ou até de fazer alguma coisa, atividade, enfim. É indicado fazer nas férias, Luzia? Ou não, deixa a criança mais à vontade?
Eu acho, como eu falei, né, o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, cada família tem um jeito de ser. Tem famílias que têm já na rotina essa leitura, mas às vezes antes de dormir ou final do dia, né? Então, eu acredito que a família precisa pensar em uma atividade que seja bom para todos, né? Às vezes tem os irmãozinhos, então fazer esses momentos de qualidade com a família é muito importante. Indiferente de ser leitura ou jogos de tabuleiro, jogos em família, essas atividades que possam incluir a todos, né? É bem importante. E sobre filmes, é indicado, assim, fazer uma tarde de cinema Ai, também, que Luzia, gostoso. assim, e tem umas indicações, assim, de filmes legais, assim, que você chega para os pais e, ó, esses aqui é legais, né, esse ramo aqui é legal para as crianças. Eu gosto de comentar muito sobre a classificação indicativa, né? Não é à toa que está ali essa classificação, então é importante a gente seguir, porque às vezes algumas cenas, algumas atividades ali podem não ser tão apropriadas para as crianças, né? Mas sim, que ensinem as crianças, que falem sobre emoções, né? O famoso Divertidamente, eu gosto de falar. Tem aquele filme novo que saiu agora, que é o Léo, que é um dinossaurinho, um lagartinho, eu acho que é. Esqueci o nome agora. Que ele ensina muito sobre as emoções também, fala sobre essas questões das habilidades de compartilhar, habilidades sociais. Tem vários tipos, né? Então vai de acordo também com os pais, com o que os pais gostam, mas é indicado, né? Imagina uma tarde de pipoca, chama os primos, chama os amiguinhos da escola. É um momento de eles se reverem também, se for o caso, né? E esse cuidado com as telas também, Luzia, em questão, às vezes, algumas crianças já têm acesso ao celular, que já está numa idade mais avançada. Enfim, precisa ter um cuidado também. Como que, assim, os pais terem esse equilíbrio, assim, que dica que você passa, geralmente? Então, voltando àquela questão do equilíbrio, né? Eu acredito, assim, que as telas trazem algumas consequências, desde que seja em excesso. Então, é ideal que os pais coloquem um tempo limite ali para que essas crianças tenham acesso, porque agora, né, no bem nas férias, é o momento também de eles relaxarem. E hoje em dia, né, se a gente for ver, muitos têm acesso a celular, a tablet, a videogame também, né, ou até mesmo filmes e tal. Então, esse equilíbrio é importante, mas é um momento também, assim, de relaxamento para eles. Então, deixarem eles escolherem, colocarem um tempo ali, limite, né, para que também possam socializar, brincar, né? Tem vários tipos de situações que podem ser pensadas aí em família, né? Luzia, agora que os pais estão mais próximos também dos filhos, enfim, às vezes uma convivência maior, que dicas, assim, que os pais devem acender aquela questão do alerta de, opa, peraí, pode estar acontecendo alguma coisa de errado com o meu filho, parece que ele está talvez com uma ansiedade ou até uma depressão infantil, que infelizmente a gente está vendo casos que está aumentando, que, assim, indicativos, sinais que você passa, assim, para os pais, opa, vamos procurar ajuda aqui. Agora os pais ficando em casa, eles vão observar mais o comportamento da criança, né, como você mesmo disse. Então, aquela criança que está com excesso de comportamento, desde uma agitação até uma tristeza, apresentando comportamentos de ansiedade, se cutucando. Isso aparece também em alguns comportamentos que podem prejudicar o sono, a alimentação, às vezes uma seletividade alimentar, alguma dificuldade de brincar com os outros amiguinhos, porque às vezes os pais não param para perceber, né? Então, a dificuldade de socializar, de fazer amiguinhos, esses são alguns sinais de alerta que a gente deixa aí para que os pais possam buscar ajuda, né? Buscar profissionais especializados ou então dividir ali com os outros pais, né? Conversar sobre isso. Acredito que uma conversa saudável, que não seja comparativa, né? É muito bacana. Isso até que você falou, Luzia, então, por exemplo, alguns pais, meu filho sempre dormia tranquilamente. De repente começou a ter dificuldade para dormir ou ter pesadelos. É um sinal assim que, opa, vou procurar, porque às vezes parece tão assim, é só um pesadelo, enfim, mas pode ser que tenha alguma coisa por trás disso. É como se algo não tivesse legal, porque a criança vai externalizar isso no sonho, né? Às vezes essa agitação ao dormir, tem criança que apresenta bruxismo, né? Então o ranger de dentes, ou até mesmo, né, a questão ali de urinar na cama, pode aparecer alguns comportamentos assim desafiadores que são, que a criança não tem esse autocontrole, né? Algo que é involuntário, a gente chama, né? E para os pais não terem receio, né, Luzia, de buscar ajuda também, Claro. Porque às vezes eles ficam um pouco preocupados com aquela questão, e agora, né? Vou buscar ajuda para o meu filho, como é que vai ser essa questão?
que a psicologia está aí para ajudar as crianças também, né, Luzia? Ai, com certeza. E eu sempre gosto de comentar com os pais que a importância é para prevenir também. Então, não deixar que esses casos fiquem em gravidade, né? Então, importante buscar antes para prevenir e psicoeducar as emoções, ensinar habilidades. Então, a psicologia é uma ciência que está aí para auxiliar as famílias em geral e as pessoas, né? Luzia, então, para a gente finalizar, eu quero que você dá um resumão, assim, de explicações, assim, de dicas que você falou no começo do nosso bate-papo, mas para os pais fazerem durante essas férias escolares, assim, com as crianças, e também até para identificar alguns sinais, aqueles sentimentos de, opa, peraí, meu filho não fazia isso antes, para até perceber ele durante o dia a dia. Então, de atividades, né? Então, os pais podem participar de atividades lúdicas com as crianças, leituras, massinha de modelar, passeios em geral. Dá para também entrar em contato com a família, né? Brincar com as primas, com os primos, o contato com os animais, né? Os cuidados em geral da casa. Então, essas são atividades que podem contribuir, né? Como nós falamos, filmes, leituras. Então, existem vários tipos aí que cada família vai se adaptar conforme consegue, dentro das possibilidades também, né? E se os pais perceberem alguma coisa de diferente, correr buscar ajuda. Buscar ajuda. Eu acredito que, assim, pelo menos aquela consulta para tirar dúvida é importante que os pais façam, para que tenha, assim, um norteador de comportamento, né? E entender o que realmente está acontecendo. Porque se a gente vai deixando, né, Núbia, a tendência é os problemas aumentarem, né? E até agora, né, Luzia, que eu lembrei o seguinte, estão de férias, mas de repente volta à escola, começa a ter problema na escola também. Aí cada vez vai piorando ainda mais, como você falou, né? Por isso que uma investigação bem feita, uma avaliação é aconselhável.